Vamos lá, amados. Nosso objetivo aqui é treinar você. E nós vamos sendo treinados juntos, né, pastores? Amém. Estou aprendendo muito, né, com essa apostila, com esses treinamentos. Porque não é porque a gente está ministrando aqui que a gente sabe tudo isso aí, não, viu, irmãos? A gente está aprendendo junto, graças a Deus. O que a gente falou na última lição? Na semana passada, nós falamos que igrejas são pessoas e não um local físico, e a igreja precisa cumprir o seu chamado. E tem essa sigla aí, PACES, né? É quase paz, né? PACES, que é proclamação, adoração, comunhão, ensino e serviço. Então são os propósitos principais que uma igreja tem que ter. Nós também falamos que não existe o santo homem que faz tudo. Então todo mundo tem que exercer algum ministério. Porque mesmo Jesus, sendo todo poderoso, delegou as funções ali para os apóstolos. Teve um momento que ele mandou 72 para irem pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Então não existe o meu líder de célula faz tudo, o pastor faz tudo, o líder do ministério faz tudo. Esse negócio de santo homem está furado. Cada um tem o seu papel no reino. Nós valorizamos muito a confiança e relacionamento em todos os níveis. Então um líder eficaz, um crente saudável é um líder que tem a sua família em ordem, no seu trabalho ele se dá bem com as pessoas, na igreja ele tem um bom comportamento, ou seja, crente dentro, crente fora, né? da parte religiosa, né? Em todos os lugares a gente tem que ter um bom relacionamento. Não é compatível um líder que tenha dificuldades graves. Todo casamento tem dificuldade, mas um líder que tem dificuldades graves no seu casamento, ele não tem condições de liderar, porque nem a casa dele está em ordem. Então é muito importante que o relacionamento e o que mais aparece é o conjugal esteja em ordem. 4. Falamos das sementes da deslealdade, que são não prestar contas. Quando a pessoa ela quer fazer tudo independente, eu não preciso falar nada para ninguém, eu vou se eu quero, eu faço se eu quero, se eu for na ceia eu vou, se eu não for não vou, se eu vou na célula ninguém tem nada com isso, eu não vou. Então tem que prestar contas para a sua liderança. Você que é membro de célula, prestar para o seu líder de célula. Você que é líder, prestar para o seu supervisor, que hoje são os pastores. Coração entristecido também gera sementes de deslealdade. Precisa estar com o coração curado. A insatisfação, está sempre insatisfeito com as coisas. E críticas destrutivas. Críticas são boas quando elas são construtivas. Então a pessoa que é crítica demais, isso também é uma semente de deslealdade. Todo esse pecadinho na semana passada. A multiplicação da célula, nós falamos, deve ser algo esperado. Então nós precisamos treinar novos líderes para que isso aconteça. Então a sua célula, para você esperar uma multiplicação dela, o primeiro passo que nós temos que fazer dentro da célula é ensinando as pessoas a ir fazer as coisas para que elas possam dirigir uma célula também amanhã. Falamos bastante sobre isso aí. Isso tem que ser... as pessoas da célula precisam estar esperando isso acontecer. Então, essas coisas são princípios de liderança que nós falamos na semana passada. E por fim, seja flexível e criativo, né? Não ficar aquele negócio da caixinha, né? Tudo quadradinho, tudo sempre do mesmo jeito. Precisa haver criatividade, precisa ser uma célula agradável, uma célula dinâmica. As pessoas vêm, nós não somos animadores de auditório, não somos, não é isso. Mas nós somos inteligentes, temos o Espírito Santo, e a célula ela pode ser um ambiente agradável, flexível e criativo. Não pode ser uma coisa formalzona. A célula é um lugar informal. Então, buscar isso aí. Então, falamos isso. Hoje, nós vamos falar aí... Então, semana passada foi princípios poderosos para os líderes. Hoje são atitudes funcionais para líderes vencedores. O que quer dizer isso? Coisas práticas. Então hoje nós nem vamos ler, só vai ter um versículo na lição de hoje. Que basicamente a gente vai para a prática. Muito disso a gente não faz, né? E precisamos começar a fazer para que as células comecem a funcionar de um modelo que funciona. Então, bons líderes têm boas estratégias. Primeira coisa, procurar na célula
buscar estratégias, e você pode fazer isso conversando também com as pessoas da célula, pedindo opiniões, pedindo colaboração de coisas para fazer, para que todos se envolvam, né? Por exemplo, tem um exemplo na apostila, que é que muitos se sentem motivados a orar em vigília, né? Então eu fiz na minha casa várias vezes vigília de oração. Então eu tenho um cômodo lá, que a gente chama de Recanto Gospel, e a gente reuniu algumas vezes lá, alguns irmãos, não da célula nessa época, pode ser na própria célula essa reunião, pode ser na casa de outra pessoa, como é uma coisa à parte, você fazer uma reunião de oração, uma vigília. A pessoa pega uma sexta-feira aí à noite, né, reúne todo mundo, aí põe lá um bolachinho, um cafezinho, porque se sentar para comer ninguém ora, né? É uma coisinha ali, uma água, um bolachinho, um café e orar, ficar ali 1 hora a célula orando junto. Olha que coisa gostosa. Isso motiva, isso faz com que as pessoas cresçam espiritualmente. Então essa é uma excelente estratégia. Em breve eu vou testemunhar para vocês como foi lá na célula Judá. Batismo, né? Então sempre que tiver batismo, apresentação de crianças na igreja, isso, batismo, né? Geralmente a gente faz em acampamento, mas a partir do ano que vem não vai ser mais assim. A gente vai fazer mais batismos, até porque mais pessoas vão se converter, amém? Amém. Então a gente vai precisar de mais batismos periódicos, mais próximos. O pastor Enéas já colocou à disposição antes mesmo de falecer. O Ricardo continua lá também dizendo que está à disposição. A chácara dele é 35 quilômetros daqui, e se a gente achar um lugar mais perto, ainda melhor ainda. Por enquanto o que tem é lá, né? Não é tão complicado ir para lá, e aí dá para levar a família, aí a célula pode fazer um movimento, e a célula crescendo, tendo lá 5, 6, 7 pessoas para batizar, pode fazer o batismo só daquela célula naquele dia. A gente não fazer um batismo com 300 pessoas lá, né? Vai 100 da igreja, vai mais 200 convidados, aí fica tudo muito caro, o almoço encarece. Então dá para fazer coisas mais rápidas, né? Com mais frequência, para que possa também diminuir. Então é uma boa estratégia fazer um jantar na célula, usar o batismo como um momento para convidar. Nasceu uma criança na célula, vai apresentar aqui na igreja, chama todos os familiares dos membros da célula para vir no culto naquele dia. Que as pessoas pensam, né, como será que é? Muitos católicos nem sabem como que funciona isso, porque batizam crianças, a gente não batiza, a gente apresenta. Então é uma boa estratégia. Domingo agora vai vir bastante gente convidada, né? Que o Fábio, a Adriana e a Juliana, eles são, além de missionários, são muito evangelistas. E o Fábio disse, ele ia apresentar semana passada, eu falei, não, eu quero que seja mais um tempinho, que eu vou convidar a família toda. Então vai vir bastante gente da família que não é crente para a apresentação do Esdras. Então é uma excelente estratégia. Tá, amém, amados? Amém. Então, estratégia. Procure criar um ambiente descontraído e alegre na sua célula. Então, a célula é um lugar que as pessoas se sentem à vontade. Não é lugar de você dar bronca. Não é momento de você fazer uma coisa formal, uma reunião quadradinha. Precisa ter uma liturgia, tem momento de compartilhar, tem momento de oração, mas tudo isso pode ser feito muito de forma, vou usar um linguajar aí jovem, né? Descolada. Você pode ser uma pessoa descolada, né? Para que as pessoas se sintam um ambiente agradável, um ambiente que inclui, para que seja bem, haja desejo de voltar. Vamos aprendendo como que as nossas células precisam funcionar. Isso daqui, é uma ideia, inclusive, que nós também tivemos lá em nós, né? Peguei para mim, foi o Mer que teve a ideia. A ideia lá nas nossas férias, de fazer isso aí na igreja, um cartão convite, né? Falei já com o Marco da Rê, ele vai fazer lá na Alpha Graphics, um cartãozinho com imã de geladeira, no caso nós vamos fazer. Para quê? A pessoa vem aqui na igreja, a gente ficou com aquela, né? Se a gente fala para o visitante, né? Fica de pé, que a gente quer te conhecer, a pessoa fica com vergonha. Aí a gente parou de fazer. Só que tem gente que vem na igreja, e até foi a Selma que falou aquele dia, a gente não fica sabendo. A pessoa vem na igreja e ninguém fala nada, ela fala, nossa, ninguém nem ligou para mim naquele dia que eu fui na igreja, o pastor nem falou comigo. E acontece da gente não conseguir falar mesmo. Então o que a gente teve a ideia lá, o Mer teve a ideia e nós achamos legal. Um bombonzinho e um cartão com o título COFAM,
né, talvez um versículo bíblico e os horários de culto que a gente tem, né, domingo, quarta-feira e a célula de quinta-feira. Para simplificar, a gente põe uma reunião de quinta-feira, né, na célula. E a gente pede para a pessoa levantar, que a gente quer te conhecer e quer te dar um brinde. E aí a gente vai levar o bombonzinho e o cartãozinho convite para ela, ela vai se sentir, né, toda, né, importante. E aí todo mundo, Selma, vai ver que tem uma pessoa nova, né, que visitou a igreja. E aí todo mundo vai fazer o Barnabé funcionar. Projeto Barnabé. Então se domingo vocês escutarem aqui eu batendo palma, irmãos, olha o Barnabé, é porque eu estou vendo um visitante que está sozinho. Então já fica esperto aí com a dica, né, o Barnabé. O que vocês acham desse negócio do cartão convite? Legal, né? E a pessoa vai colar na geladeira dela e ela vai saber que a Cofam faz culto no domingo. E aí quando ela passar lá, tem culto amanhã, eu vou lá. Né? E tem célula também, e ela vai ficar sabendo. E na célula é uma coisa legal, você fazer um cartãozinho personalizado lá da sua célula, para entregar para a pessoa que foi visitar, para ela se sentir também importante. Não precisa ser uma coisa complexa, pode fazer lá na impressora mesmo, um versículo bíblico, né? Você é muito bem-vindo, alguma coisa aí, e aí você vai ser flexível e criativo, amém? Você só não vai colocar a oração da Ave Maria lá, que eu sei, né? Então, nós confiamos que você vai fazer bem feito. Dê um nome para a sua célula, isso a gente já tem, né? Nessa célula. Então vamos lá, qual é o nome da sua célula, Ricardo? Ai, Jesus. Graça. Qual é o nome da sua célula, ô Carlos? Monte Sinai. Qual é o nome da sua célula, Selma? Mispá. Qual é o nome da sua célula, Wesley? Hebron. Qual é o nome da sua célula, Luciana? Judá. Deixa eu ver, peraí. Qual é o nome da sua célula, Inês? Jerusalém. Deixa eu ver. Marcos, qual é o nome da sua célula? Eniel. Cadê? Preciso achar alguém da Candelabra aqui. Cadê? Não tem ninguém da Candelabra? Tá tudo lá em cima. Tem a célula. Marcos, qual é o nome da outra célula? Candelabra. Deixa eu ver, tô esquecendo. Tem mais. Dos jovens. Mer, qual é o nome da sua célula? Bereia. Hebron. Tem a da Tânia também. Tem a da Tânia também, que é a Efraim e Samaria. É a do Dário, que não está aqui, Samaria. Então é legal nomes, né? A gente estava, o Wesley até estava conversando ontem lá em casa, e ele falou que a gente no culto, eu acho legal isso aí, até falar com vocês aqui, a gente dá atenção às células, de alguma maneira, falar o nome das células no culto. Quer ver, tem um outro aqui, ó. Esse daqui, ó. Programe para que toda a sua célula vá com a mesma camiseta na celebração do domingo. E aí a gente fazer um movimento, algum domingo aí todo mundo da célula Jerusalém vem com camiseta branca, né? O outro vem com camiseta amarela, sei lá, alguma coisa que destaque, né? Ou põe uma fitinha no braço, colorida, alguma coisa só para identificar. E aí, vamos lá, o pessoal da célula aí dá um glória a Deus aí e tal, todo mundo levanta, só para fazer agitar, porque a nossa igreja é uma igreja em células. Infelizmente, e eu tomo para mim a responsabilidade, a gente fala pouco de células, né? Então nos perdoe, nós vamos acertar isso, precisamos melhorar nisso, porque a igreja é em célula, mas no domingo a gente mal fala que existe célula. Então a gente precisa melhorar isso daí. Quem sabe, né? Algumas coisas vão acontecendo aí, as pessoas vão entendendo isso. Vamos lá. Atitudes. Isso aqui, irmãos, é algo tão importante. Oração e liderança eficaz. Oração vem na frente. Porque, de verdade, as coisas acontecem no joelho. Primeiro. O que quer dizer isso? Primeiro você ora, depois as coisas acontecem. Nós temos que parar de querer fazer. Nós temos que orar e fazer. Quando você ora, Deus prepara todas as coisas. E aí você faz e é eficaz. Então a oração tem que vir antes. E é necessário estimular que toda a célula esteja envolvida na oração. Mas é fundamental que o líder, que o anfitrião sejam pessoas de oração.
Sem oração, você não conquista as coisas. A Bíblia diz que o reino é tomado à força. Jesus ensinou que antes de você entrar na casa do valente, você tem que fazer o quê? Amarrar o valente. Como que amarra o valente? Só na oração. Você vai falar, sai em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio vai pegar você, deixar você envergonhado e vai sair correndo nu. Então nós precisamos estar em oração. Então uma atitude de liderança é oração. Tem que achar um jeito de orar. Se você não tem tempo, você tem que fazer o tempo acontecer. Tira do sono, tira da hora do almoço, mas tem que orar. Crente que não ora, ele fica à mercê da sorte. E o nosso adversário não está de brincadeira. Então ore, meu irmão, é gostoso orar. E orar diariamente pelos membros da sua célula. Os relacionamentos começam a ser transformados, porque as coisas vão sendo construídas no mundo espiritual. Liderança, você precisa orar e falar o nome de cada membro da sua célula. Precisa citar, apresente ele lá. Mas não sei o que dizer a respeito dele. Apresente ele no altar de Jesus na oração. Senhor, estou aqui apresentando o fulano de tal, a sua esposa e a sua casa, Senhor. Estão aqui diante de Ti. Dá, Senhor, cobertura para a vida deles. Livra-os de todo o mal. E aí fala o nome do outro, e fala o nome do outro. Daqui a pouco o Espírito Santo vai falar, ora agora especificamente para essa pessoa, nesse sentido. Que nem um irmão me ligou essa semana passada e me trouxe uma palavra que ele falou que estava orando, e o Espírito Santo começou a falar meu nome no coração dele. E na hora que ele estava orando, eu estava passando uma grande luta. E ele falou que o Espírito Santo estava falando meu nome. Ele me ligou, eu falei, que hora foi? Ele falou, tal hora. Eu falei, pois é, essa hora eu estava orando por você. Então, a oração é assim. Você tem dia que vai orar, só vai apresentar. E tem dia que o Espírito Santo vai te revelar alguma coisa. E é bom que seja diariamente. Ore por todos os eventos da célula. Então, vai fazer um jantar de Natanael. E o ano que vem, você vai ver, meus irmãos, vocês vão ver, em nome de Jesus, o ano que vem nós vamos fazer muita coisa gostosa. O ano que vem vai ser tempo de muita alegria, nós vamos ver muito testemunho, vai ser muito jantar Natanael, vai ser jejum na célula, pastor, vai ser relógio de oração na célula, a célula vai funcionar. Nós vamos primeiro começar como toda a igreja ajudando, fazendo as coisas acontecer. Isso vai pegar um ritmo, até porque nós também, pastores, aqui precisamos aprender direitinho como isso funciona e criar esses hábitos. Então estamos todos aprendendo juntos. Nós vamos fazer, o ano que vem, a célula vai ser muito mais dinâmica do que tem sido. Olha como foi gostoso esses 20 dias de jejum que toda a igreja fez. Agora pensa, toda a igreja envolvida aí, 30 dias, nós estamos orando para fazer o jantar Natanael. Todas as células envolvidas no mesmo propósito. A igreja vai estar toda orando junto naqueles 30 dias. E aí o jantar do Natanael vai ser na mesma semana. Todas as células naquela semana vão estar convidando pessoas. Vai ser uma coisa tremenda, porque vai estar todo mundo falando da mesma coisa. Vai estar todo mundo orando pelo mesmo propósito. E vai dar certo, no nome de Jesus. Então os eventos da célula precisam de oração. Então um jantar Natanael, um relógio de oração, um dia de especial, que a célula vai fazer uma visita para alguém que está enfermo, ou alguém que está abatido, alguém que passou por problemas, ou um dia que a célula vai levar uma cesta básica para um irmão que está desempregado lá da célula, ou alguém que você conhece da célula, entendeu? Então a liderança está em oração para que isso aconteça. Não é na força do braço. Fala assim comigo: maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Jeremias que falou isso aí, revelado pelo Senhor. Então olha, nós trazemos maldição para nós quando a gente quer fazer na força do braço, é na força do joelho. Oração. Amém? Eita, vocês estão muito quietinhos. Tempo gasto afiando o machado para decepar as árvores não é tempo perdido. Quem pode me explicar essa frase aí? Não é aquela questão do jovem que ficava o dia inteiro derrubando árvores lá, e o velho ficava rolando o machado, só que no fim o velho derrubava mais árvores porque ele ia rolar com mais tempo o machado e gastava mais tempo
ali se preparando do que de fato executando. A execução dele era eficiente. Na prática, A execução dele, você faz um preparo para você fazer uma execução mais eficiente do que você ficar dando cabeçada com uma chave quadrada. isso aí. Ou seja, sem preparo, as coisas ficam mais difíceis. Então, não pense que você está desperdiçando tempo quando você está em oração, quando você está meditando na palavra. Você não está desperdiçando tempo, você está se preparando, você está se enchendo. Quantos aqui falam em línguas estranhas? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quanto tempo você tem orado em línguas estranhas? Fala sério, é pouco, né? Você sabia que a Bíblia diz que isso é afiar machado? Orar em línguas estranhas? Porque você edifica-se a si mesmo. E aí você fica mais forte. Então, você use as ferramentas que Deus te deu. É oração, é língua estranha, é adoração, é meditação na palavra. Tudo isso é preparo para que a sua reunião de célula seja realmente uma bênção. Para que as pessoas vejam Cristo sendo manifesto ali. Amém, queridos? E se você que não é batizado, você vai ser em nome de Jesus. Amém? Busque isso. É promessa. Todo líder de célula precisa ser cheio do Espírito Santo. Então tá aí, né? Há necessidade do enchimento, da busca do Espírito Santo estar em você para você poder transmitir. Isso é uma atitude eficaz. Você não faz na força do seu braço. E aí, aquilo que eu falei, você ora e faz. Então, célula eficaz, ela faz mais do que orar. Precisa acontecer. Então, como é que tá, pastor? Estamos orando. Aí passa um mês, e aí, como é que tá lá? Estamos orando. Passa 60 dias, estamos orando. Não está fazendo nada? Então, ora e faz. Né? Ora, a oração prepara o campo. E aí faz, né? Senão não sai do lugar. Células, faça um livro de oração, uma coisa legal, né? A gente não tem, inclusive, na minha célula lá, a gente pode fazer isso aí. Um caderno onde você anota os pedidos de oração e os milagres, né? A gente esquece das coisas, né? Inclusive do que a gente orou. Vocês lembram da Camila, que veio testemunhar domingo aqui, que recebeu uma oração, né? A parente dela, e foi curada de câncer instantaneamente. Eu nem lembrava mais dessa oração. Então é gostoso você ter um registro lá na célula. Depois você vai ver lá e vai glorificar mais o nome do Senhor. Faça uma lista de alvos de oração. Isso daí a maioria das células tem, né? Tem lá um quadro, vejo lá que tem um quadro com os alvos de oração. Estamos orando, aí tem o nome dos membros, aí tem lá os motivos de oração, né? É bem interessante que isso continue sendo feito em cada célula. Porque uma coisa interessante é o visual, né? Você pode ver os profetas do Antigo Testamento, eles faziam muitas coisas visuais. Então Deus fala para Jeremias: Jeremias, vai lá na casa do oleiro. Aí Jeremias vai, chega na casa do oleiro, ele vê lá o oleiro girando aquela ferramenta lá e o barro em cima, ele vai moldando o barro. E de repente o vaso não fica bom e o oleiro amassa o barro tudo de novo e começa a fazer o vaso novamente. E ali Deus fala com Jeremias: Jeremias, está vendo? O oleiro não pega o barro, quando não lhe agradou, ele faz de novo. Assim eu vou fazer com Israel. Eu vou fazer ela tudo de novo, porque elas não está do meu agrado. Então coisas visuais chamam a atenção. Geralmente quando a pessoa é profeta, ela faz muitas parábolas, faz comparações e usa ilustrações físicas e visuais para que a pessoa entenda melhor a mensagem. Isso não dá o direito de fazer e criar um monte de patuá gospel. Eu sou contra esse tipo de coisa. Para movimentar a fé da pessoa, então ele vai levar a toalhinha do pastor, ele vai levar o óleo não sei do que, ele vai levar o candelabro e colocar lá, ele vai levar a arca da aliança para casa. É visual também, só que isso já leva para o lado da idolatria. É uma coisa muito diferente da outra. Quando você cria um método de muleta, de patuá gospel, a pessoa acha que aquele amuleto é que tem poder. E não é nada disso. Quando Deus faz uma ilustração, ela é única. Fez a ilustração ali, trouxe uma mensagem e acabou. É só aquilo, não é para virar. Porque olha, o ser humaninho, ele tem o dom
de pegar as coisas e idolatrar. Lá no deserto de Israel tinha uma serpente, que ela foi levantada com um único propósito, de curar as pessoas do pecado, que elas eram picadas pela serpente porque estavam em pecado, e olhavam para aquela serpente levantada num madeiro. E isso significa Jesus Cristo crucificado. E só serviu para aquele tempo. Quando eles entraram na terra prometida, lá nos tempos de Isaías, essa serpente ainda existia. E deram um nome para ela de Neustã. E eles adoravam essa serpente. Então o ser humaninho tem o dom de pegar objetos e idolatrar. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então faça alvos de oração. Por isso que eu estou falando disso na sua célula, um painel, tudo. Mas o painel não é sagrado, né? Um objeto que a pessoa, de repente, faz lá um folhetinho para a pessoa levar para casa, com o nome das pessoas. A pessoa acha que aquilo é sagrado. Daqui a pouco nós estamos fazendo patuá gospel na igreja. Então, só para exemplificar, visual é muito importante. Faça lá os alvos de oração na sua célula. Olha que legal. Isso aqui nós vamos fazer como igreja. Isso aqui é bem legal. Criar um relógio de oração. E aí, da hora tal até a hora tal, fulano vai orar pela célula. Tá? Esses motivos aqui. E 24 horas por dia a igreja vai orar. Vai ser algo tremendo. Quero ver quem vai botar o relógio para despertar 2 da manhã e orar das 2 às 3, das 2 às 2:30. Sei lá como é que nós vamos fazer esse relógio aí. Mas nós vamos fazer um negócio bem legal aí. E a célula vai estar envolvida nessa oração. Amém? Eita Jesus maravilhoso. Vote em mim. Nada de centralização. Isso é uma atitude eficaz. O que é centralizar? Tudo eu faço tudo eu que vou fazer. A reunião da sua célula tem que ser uma reunião diversificada. Várias pessoas têm que fazer as coisas. Avisa uma semana antes: fulano, você pode orar pelos enfermos? Você pode orar pela abertura da célula? Você pode escolher o louvor? Você pode orar entregando o louvor? Você pode dirigir o compartilhar? Você pode fazer uma dinâmica, preparar uma dinâmica para a semana que vem? Entendeu? Por exemplo, eu não tenho o menor jeito para fazer dinâmica. Eu já fiz algumas, mas fica um negócio xoxo, né? Não levo jeito. Eu gosto de fazer teatro, assim, fazer uma encenação, até acho legal. Mas dinâmica eu não sou muito bom. Eu preciso achar alguém lá na minha célula que seja bom nisso, que consiga fazer isso, ou mais de uma pessoa, para poder haver uma dinâmica, né? Reunião sim, reunião não, uma dinâmica, ou toda reunião, quando possível. Então, nós temos que delegar funções e responsabilidades para cada membro da célula. Isso sempre deu certo, dá crescimento. Ah, mas é só uma oração de abertura. A pessoa vai buscar. Ela vai, de uma semana para outra, ela vai buscar mais. Ela vai ficar preocupada. Ela não vai lembrar de outra coisa a não ser que a reunião de célula na quinta-feira que vem e ela vai ter que orar lá. Então é importantíssimo delegar. E isso já vai destacar os dons ali dentro da célula. E dê várias oportunidades às pessoas do seu grupo, né? Ou seja, não é uma vez só, né? Faz hoje, faz depois de novo, muda a função, faz outra função, repete a mesma função 3, 4 semanas seguidas, depois troca, e aí vai, né? Vai dando crescimento e todo mundo vai ficando envolvido no negócio. Vamos lá. E, olha aqui, isso é super importante. Acredite nas pessoas, né? Então, mas acho que não leva a jeito. Você pode se surpreender. Põe para fazer e vê. Avisa antes, manda a pessoa orar, ora você também por ela e põe para fazer. Vai dar certo. Você vai começar a se surpreender, né? Até hoje eu não sei por que eu estou aqui, né? Jesus acredita em mim. Eu mesmo não acreditava, né? Então acredite nas pessoas. E o líder deve ser um facilitador, né? O líder deve ser um facilitador. Então o líder não é um faz tudo. O líder não é o super homem, o super crente, o mito do santo homem, não, da santa mulher. O líder ele facilita. Ele pega as peças do quebra-cabeça e encaixa. Só isso, né? Mas o
O trabalhar aí é do Senhor, é do Espírito Santo. É na preparação antes que as coisas vão acontecer. Então fique tranquilo. Você que já lidera, confia mais no Senhor, delegue coisas para as pessoas e acredite nas pessoas. Você que não lidera, dê ao Espírito Santo a oportunidade de te usar. Deixa Deus trabalhar. Não é você, é o Senhor em você, né? Apesar de você, apesar de mim, né? Falar de mim, apesar de mim, o Senhor usa. Então não é por causa de mim, é apesar de mim. Eu não sou merecedor, ninguém é merecedor. Você não é suficientemente bom para fazer aquilo. Então nisso você está certo, você que não aceitou fazer ainda. Você está certo, mas apesar disso, o Senhor quer te usar. Saiba disso. Sabe o que vai acontecer? Maior será a glória do Pai. Aleluia. Tome cuidado com as reuniões. Então, não chega de improviso na hora, não leu a lição, não estudou, não preparou. Então é muito importante, mesmo que você delegou para outra pessoa dirigir ou compartilhar, você tem que ter o domínio da lição, saber do que está falando, para que você saiba como conduzir as coisas. Então não esteja despreparado lá. Antes de você ministrar o grupo, busque Deus falar contigo. Mas o pastor já pregou domingo, já está tudo mastigadinho. O pastor Mário passa um esboço. Irmãos, vocês precisavam valorizar isso aí. Nós precisamos valorizar bastante. Dá trabalho fazer aquilo ali. Pastor Mário presta atenção na mensagem, ele anota os tópicos mais importantes. Tem hora que eu leio o que ele escreveu, para a glória de Deus isso aí, viu, irmãos? Eu leio o que ele escreveu e falo, nossa, Deus está falando comigo pelo esboço, porque fica bem interessante de compreender. Nossa, eu falei isso? Nem imaginava, né? E é isso que acontece. A gente não leva pronto, eu vou preparar a mensagem e entrego tudo pronto. Eu até passo o meu esboço para ele, mas ele coloca lá da forma que foi ministrado aqui, alguma frase que saiu aqui no meio ele coloca lá. Então, peça para Deus te dar uma revelação dessa forma, para você na sua célula também ser esse diferencial, para que ali na sua célula você traga uma palavra que aquele grupo precisa. Mesmo dentro daquela mensagem, o Senhor vai destacar algo e vai ser interessante. A gente visita células diferentes e a gente vê como muda de uma célula para outra. Mas é porque os líderes estão sendo diferentes? Não, porque o Espírito Santo faz diferente em cada célula. Quando o líder deixa o Espírito Santo agir, as coisas acontecem dessa forma. Cada célula é diferente e tem que ser assim mesmo, porque é o Espírito Santo que conduz a igreja. Amém, queridos? É a nuvem do Senhor. Sempre fale de coisas práticas que podem ser úteis no dia a dia. Tem que quebrar esse paradigma, né? Esse pensamento paralelo, paradigma, de que a célula é um lugar de pregação da palavra de Deus. Não é. Não é para explicar teologicamente uma mensagem. Não é. A célula é um lugar para você trazer para a prática. Essa lição me ensina o quê? Através da vida de Abraão, eu aprendo que as pessoas, elas são falhas. Elas podem mentir até, elas podem cair muitas vezes e deslizar no pecado. Mas Deus não desiste delas. Eu tenho certeza que Deus não desiste de mim, irmãos, porque eu vi em Abraão que ele foi um homem falho. Mas Deus transformou Abraão no pai da fé. Isso me motiva, estou dando um exemplo. Isso me motiva a buscar mais o Senhor, porque eu também sou falho. Eu confesso aos irmãos que essa semana eu não resisti, fiquei com medo e menti lá no meu trabalho. E fiquei muito arrependido por isso. E sei que o Senhor me perdoou. E eu sei que eu vou melhorar. Isso é um compartilhar prático de uma lição ministrada. Isso foi uma ilustração. Então, líder, você não tem que trazer uma mensagem teológica. Você tem que trazer algo prático. E geralmente está bem mastigadinho lá nas perguntas. As perguntas elas já dão esse entender, né? Mas busque sempre algo prático ali para o seu grupo. E você vai de exemplo.
procure você testemunhar. Se você colocou alguém para liderar naquele dia, para dirigir o compartilhar, você pode ser o primeiro até. Mas aí cuidado também para você não fazer um compartilhar, né? Aquele compartilhar de 30 minutos, né? Explicando toda a mensagem de novo. Aí sabe o que a gente escuta? O irmão, não, só vou usar o seu nome de exemplo. O irmão Wesley já falou tudo, não tem mais nada para falar. Né? O que ele ia falar era exatamente o que eu queria dizer. E as pessoas se pegam nessa. Então, traga uma coisa pessoal, prática, né? E ainda assim as pessoas vão falar o tal do gancho, né? Eu pegando o gancho ali, né? Lembra dos ganchos? Não tinha que tinha muito esse negócio de gancho. Era no Casados para Sempre, né? Que tinha esse negócio de gancho, né? Pegando o gancho, e aí nos ganchos, era um gancho em cima de gancho, ninguém falava de si, né? Ia só falando dos outros. Então, tem que ser prático. Oh, glória! Quem é pentecostal aí, dá um aleluia. Aleluia. Quem é pentecostal aí, dá um glória a Deus. Melhorou, hein? Fogo, irmão. Tem que ter fogo. A sua voz tem que ter fogo. Isso você busca, não ser um animador de auditório. Você busca lá na fogueira santa, não da de Israel. Você busca na fogueira santa do Espírito Santo na tua vida. Incendeia a célula, o fogo de Deus incendiando a sua vida. E às vezes você está falando ali com uma voz mansa e tranquila na célula, mas o Espírito Santo está falando através de você. E ali os corações estão se queimando, como Jesus no caminho de Emaús. Jesus não foi girando no manto lá no caminho de Emaús falando com aqueles dois, não foi sapateando nem caindo no mistério. Jesus foi falando a palavra para eles. E aí a Bíblia diz que o coração deles queimava quando Jesus falava. E aí quando chega eles convidam Jesus sem saber que era Jesus, depois da ressurreição, entra na casa deles. Quando Jesus parte o pão e dá graças, eles identificam, é o mestre. E aí Jesus desaparece. E eles falam, era ele, por isso que o nosso coração queimava quando ele falava aquelas palavras. Então nós temos que falar, sabe, com ousadia, cheios do Espírito Santo, que as pessoas sintam o fogo de Deus em nossa vida, amém, querido? Não é técnica, nós não somos uma empresa que está atrás de pessoas, nós somos vidas consagradas ao Senhor, cheias do Espírito Santo, que faz a obra do Senhor nessa terra, e faz o ide do Senhor, e transforma vidas derrotadas em discípulos de Cristo, através do nosso exemplo, através do Espírito Santo na nossa vida. Eu vi hoje, eu gosto muito dessa nova geração de pregadores. Um deles é o Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, grande ministro para casais. Fomos muito edificados já, e o filho dele é uma bênção, lá do Jesus Cop, onde os nossos jovens estiveram recentemente, inclusive lá com o pastor Mer. E eu vi uma mensagem dele hoje, se vocês quiserem ver lá, tá na internet, né? Açaí tem gosto de terra. Acho que é isso. Ninguém já viu? Você viu essa mensagem? Então, é uma das novas, né? Açaí tem gosto de terra. E em resumo, o que ele quis dizer lá, vocês ouvem lá depois, que é bem 7 minutos, bem interessante. Mas ele fala que algumas pessoas lá não queriam tomar o açaí porque achavam que era ruim. Mas uma amazonense que estava lá na célula dele, que era o açaí original mesmo, que veio lá do Amazonas, ele é mais forte. Ela preparou com uma vontade aquele açaí, bateu e pôs no copo antes de todo mundo tomar, porque as pessoas dizem, não quero, é ruim, tem gosto de terra, não sei o quê. E ela pegou e tomou, que delícia, nossa, como tá gostoso. E ela tomou aquele açaí, e as pessoas começaram a fazer fila, e pegar um copinho, e todo mundo que nem queria tomar o açaí agora, queria tomar o açaí, porque viram a satisfação daquela mulher tomando aquele açaí. E eu particularmente também não gosto do açaí original, mas quando ele falou isso, o jeito que ela tomou, sabe que eu fiquei com vontade de tomar aquele açaí de novo? Por quê? Passa satisfação. Então às vezes a gente quer passar Cristo, mas de uma forma monótona, de uma forma casual, comum. Não, irmãos, Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não é um menino
indefeso numa manjedoura. Ele tem olhos como chamas de fogo, seus pés brilham como latão reluzente, da sua boca sai uma espada de 2 gumes. Oh, aleluia! Ele vem sentado num cavalo branco, ele é poderoso, ele vem para julgar. É o nosso Senhor, o Salvador, aquele que se fez homem, mas venceu a morte, o inferno, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. É esse Cristo que nós vivemos. Amém? Oh, aleluia! E use e abuse de quebra-gelo, né? Então a abertura da célula ali é bem legal, fazer um quebra-gelo. Eu prometo, o pessoal da minha célula que está ouvindo essa mensagem, nós vamos melhorar nessa questão, né, Paulo? Nós vamos melhorar nessa questão. Sempre com o gelo quebrado. É verdade, a célula está tão, tá tão envolvida, né? Está sempre todo mundo tão animado, mas é legal, né? Um quebra-gelo, né? Cada 15 dias, ou sei lá, quando Deus dirigir, é legal. Vamos lá. O que acontece? O mito também de pastor, ele precisa ser quebrado. A igreja brasileira, não sei se a igreja mundial, mas ela entende pastor como alguém ordenado, como pastor, e ele vai dirigir uma igreja. Geralmente é essa a figura, né? Você é pastor, então você dirige uma igreja. Não necessariamente. Biblicamente, pastor é quem cuida de ovelha. Então, se a pessoa está cuidando de um grupo, ainda que seja uma pessoa, ele está cuidando de uma ovelha, ele está pastoreando aquela vida. Então, o pastor, ele é de verdade um líder. O líder de célula, de verdade, ele é um pastor. E para que isso aconteça, quais são os requisitos de um pastor? Conhecer as pessoas da célula. Então nós temos que entender, né, o que cada pessoa é, onde ela vive, né, qual é o contexto da vida dela. Ela não pode ser um desconhecido para você, líder de célula. Você não tem que se intrometer na vida de ninguém. Nós não nos intrometemos na vida de ninguém, mas nós nos preocupamos com as pessoas. E você tem que saber se ela está trabalhando, se ela está desempregada, se ela tem... às vezes ela foi visitar a célula algumas vezes, se tem marido, se não tem marido, se tem uma dificuldade, se não tem, se veio de outra igreja, se não veio. Conhecer qual é a origem da pessoa para você poder ter um pastoreio eficaz sobre a vida dela. E aí o que o bom líder de célula faz? Ele aconselha e ora pelo rebanho. Então diariamente você agora sabe como orar por aquela pessoa da sua célula. Ela está desempregada, você está sabendo que ela está desempregada. Ela está passando uma luta lá no trabalho, porque você conversou com ela, ligou, mandou WhatsApp, fez uma visita. Então é importante conhecer, e aí você aconselha e ora. Cuidado com o conselho, né? Deixe a pessoa decidir. Um dia desse uma pessoa me pediu um conselho. Ela queria sair do trabalho. Eu falei, olha, o que eu vou te dizer foi o que eu fiz, que aconteceu comigo. E aí eu dei o meu exemplo. Mas você saiba de uma coisa, não está fácil. Arrumar emprego não está fácil. Tem muitas pessoas desempregadas, tem gente com várias faculdades que estão sem emprego. Então pense bem, está ruim lá? Talvez sem lá fique pior. Mas eu não posso decidir por você, é uma decisão sua, pessoal. Então tome muito cuidado com o conselho, mas você pode dar sim uma opinião. Se você já passou e viveu aquilo, que foi o meu caso, eu falei, aconteceu exatamente o que você está vivendo, aconteceu comigo. Eu esperei 2 anos, sendo humilhado, fiquei 2 anos humilhado, e o Senhor me exaltou depois de 2 anos. E eu não passei necessidade financeira. Agora, se eu tivesse saído antes da hora, eu ia perder 70% do meu salário. Então, tem que ter sabedoria. Mas eu dei o meu exemplo. E o meu exemplo, no caso, foi: não saia. Então, precisa tomar bastante cuidado. Porque às vezes a pessoa chega, toma uma decisão, você fala uma palavra, às vezes não muito clara, e aí você aconselhou uma esposa lá. Aí você fala uma palavra não muito clara, ela entende que ela tem que largar do marido. Nossa, de Deus. Estava lá na célula e o meu líder trouxe uma mensagem que falou tudo o que eu estava orando. E eu vou deixar meu marido. Já vou dar entrada no divórcio, né? Porque isso, Deus está nesse negócio. E o que as pessoas mais fazem é pegar uma palavra, distorcer e aplicar no seu próprio coração, porque ela estava querendo ouvir aquilo. Cuidado.
Fake news gospel. Legal, Eduardo. Priorize as ovelhas. Né? Então, o mais importante da reunião de célula não é a liturgia, não é você cumprir uma meta, mas é a ovelha. Você quer ver? Acontece, por exemplo, de alguém num compartilhar, ela começa a abrir o coração. Ela começa a chorar, e ela começa a contar aquele problema que ela está passando, e aquilo se estende por 10, por 15 minutos. E aí quando deu ali 7 minutos, ali você fala, meu Deus, ninguém mais vai conseguir falar. Aí você corta a pessoa e fala, não, depois você continua. E, irmão, e você? O que Deus falou com você? Você não está priorizando a ovelha, você está priorizando um protocolo, uma liturgia. Você matou essa pessoa. Então tome cuidado. A célula só tem uma finalidade: edificar as ovelhas, que elas se tornem discípulos de Jesus. Tá bom? E você, como um pastor de célula, priorize a ovelha. Tá? O mais importante nas suas atividades é cuidar delas. A função do líder não é só dirigir uma reunião, né? Se você cuida das ovelhas, você vai entender que não é só ali na reunião, mas fora da reunião as coisas acontecem. Você entra em contato, você esteja acessível para que as pessoas sejam ministradas também. Vamos correr. Reconheça os membros da sua célula, elogie-os e mostre-lhes o quanto são importantes para a igreja como um todo. Isso é o tal do feedback, né? A gente tem um péssimo defeito de só dar feedback negativo, mas a importância também de dar um feedback positivo. Se a pessoa acertou, nada errado em você dizer, olha, você conduziu a célula nessa semana, ou hoje mesmo, no final da célula, você já fala, foi muito boa a condução, glória a Deus, continue assim, se preparando, eu vi que Deus te usou bastante, continue assim. Elogie, não tem problema. Né? A pessoa fez uma oração lá, morrendo de medo, tremendo a voz, e aí você vai falar, você vai chegar a pessoa e falar, olha, você tremeu bastante a voz, viu? Você estava com bastante medo, né? Mas uma hora você melhora. Você acabou de matar a pessoa. Você tem que ver o que aquela pessoa fez para chegar ali. Você elogia, dizendo, olha, eu percebo que você, como você mesmo disse, você estava com bastante medo, mas olha, parabéns pela coragem, você foi, você fez, você orou, e eu tenho certeza que Deus vai te usar muito nesse ministério, porque você está confiando no Senhor e não em você. É um elogio, não uma crítica, né? Então procurar ver o que as pessoas acertam. E aí agora fazendo um parênteses aqui, saindo da célula, indo para dentro da nossa casa, eu já falei isso aqui em pregação, já falei outras vezes, acha alguma coisa para elogiar, o seu cônjuge, os seus filhos, precisa haver retorno, feedback. A gente tem que parar com essa história de só ver o defeito, erra, acerta 8 coisas e erra 2, a gente fala das 2 que errou e não vê as 8. O ruim é quando as 2 é no dia que acertou as 8, geralmente as 2 abafa tudo, né, as 8. Mas a gente tem que achar uma forma de elogiar. Esposa precisa ser elogiada pelo marido, precisa ser elogiada. Marido precisa ser elogiado pela esposa. Filhos precisam ser elogiados pelos pais e pais precisam ser elogiados pelos filhos. Até essa parte nem se espera tanto, porque os filhos estão em processo de crescimento. O que eles vão fazer é nos imitar. Se você é uma pessoa que elogia, automaticamente os seus filhos vão passar a elogiar também. Então, essa é a parte mais fácil. Você é o pastor do seu grupo. Isso quer dizer que a responsabilidade daquele grupo, em primeira mão, está no líder daquela célula. Então, você está conduzindo 6, 10, 15 pessoas ali naquela célula, você é responsável por elas. Você é o pastor ali. Você é a figura mais importante na vida daquelas pessoas. Creia nisso. Isso não é para te trazer uma responsabilidade apenas, é para te mostrar o quanto você tem autoridade. Quando você estiver orando por aquele grupo, saiba que Deus está ouvindo a oração de um pastor. Posso ouvir um amém? Amém. Deus está ouvindo a oração de um pastor, de uma pastora, que está intercedendo por um grupo de pessoas diante dele. E o Espírito Santo está levando com gemidos inexprimíveis aquela oração, e Deus vai operar poderosamente. Creia nisso. Deixa eu ver se eu posso ir em frente. Vou falar só mais desse aqui, tá bom? Vocês dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos? Amém.
Gostei. 5, 10, 15, 20, 25. Mais 5, 10. Daqui a pouco também vigília. Fazer uma vigília? Só isso aqui, ó. Porque é uma coisa que acontece muito, né? Fracassei, vou desistir. Ah, não, eu não levo jeito para isso. Qual é a nossa atitude diante do fracasso? Primeira coisa, você vai fracassar. Então, leia. Não? Vai acontecer, irmãos, acontece com todo mundo. Você vai fracassar uma hora, não vai dar certo. Você vai planejar, vai acontecer de você se esforçar e não dá certo. Acontece. Então, aceita que dói menos, né? Não tenha medo do fracasso. Não pense assim, eu vou fazer e tudo vai dar certo e nunca vai dar errado. Pronto, não vai fazer nada. Nunca você vai fazer. Então, para um homem de Deus, o fracasso é momentâneo e a vitória é definitiva. Eita, frase boa, hein? Então, para um homem, uma mulher de Deus, o fracasso é só naquele momento. Mas saiba de uma coisa, que a vitória é para sempre. Você vai ter vitória. Sabe por que eu sou tão convicto disso? Porque Jesus está nesse negócio. Igreja é uma coisa tão importante, tão séria. Foi Jesus que estabeleceu. Não é qualquer coisa. Eu vi a missionária que pregou lá no Jesus Cop. Ouvi todas as mensagens do Jesus Cop esse fim de semana, daquele que vocês ouviram lá. Das 7, acho que eu ouvi 6. Uma da missionária lá, como era o nome dela mesmo? Ela é missionária. Andréa Vargas. Isso, do coração caído. Ela falou uma frase muito interessante. Tem pessoas que desvalorizam a igreja, mas elas deviam tomar cuidado, porque quem fez igreja foi Jesus. Então, se Jesus fez, é porque esse negócio é bom, é importante. Não dá para viver sem igreja. Porque ela falou de uma coisa que é um fenômeno que realmente está acontecendo. Os desigrejados, pessoas que se dizem evangélicos, não são idólatras, leem a Bíblia, oram, mas não querem estar em um grupo chamado igreja. Só que Jesus disse: estabelecerei a minha igreja. Então, igreja é uma coisa que Jesus criou. Então, é importante, a igreja é uma coisa importante. Por que eu estou falando disso? Não lembro mais, perdi o contexto. Mas, enfim. Acho que é sobre a vitória. Sim, porque Jesus está nesse negócio, né? Jesus está nesse negócio. Então, creia que você pode até fracassar, mas saiba que Jesus está comprometido em te levar a acertar. Então você se arrepende, você pede perdão, você pede ajuda do Senhor e toca o barco, vai para frente. Aprenda com os seus próprios erros e nunca desista. Se você não atingiu o alvo, tente novamente, e novamente, e novamente. Amém? Vamos tentando e vamos melhorando. O Senhor vai nos ajudar. Tem um texto de Atos muito interessante que o apóstolo Paulo relata que ele estava indo fazer uma das suas viagens missionárias e a Bíblia diz que ele foi impedido pelo Espírito Santo de ir em tal lugar e foi impedido de ir em outro lugar e de repente abriu-se uma grande porta e ele foi para aquele terceiro lugar. Se ele desistisse no primeiro, ele poderia entender que foi um fracasso, que foi o inimigo, que não sei o que, que eu não levo jeito para isso, e desistiria. E na verdade, olha o discernimento que ele teve. Fomos impedidos pelo Espírito Santo. Então ele, às vezes, não dá certo uma coisa que a gente faz, e foi o próprio Deus que te impediu, porque ele não queria que seguisse daquele caminho, ele queria outro caminho para você, e aí você vai poder dizer: agora abriu-se uma grande porta, e o Evangelho está sendo pregado de uma forma muito mais eficiente aqui. Amém? O sucesso muitas vezes é o resultado de muitas tentativas fracassadas. Tem centenas de exemplos disso. Se você olhar para o apóstolo Pedro, quantos fracassos diante de Jesus a gente vê nele? Mas se tornou um apóstolo idôneo, cheio do Espírito Santo, um pregador que, o tanto que ele errou nas palavras com Jesus antes, né? Como ele acertou depois naquelas pregações registradas. Secularmente falando, quem acha que a empresa Honda é uma grande empresa? Sim, é uma grande empresa. Você sabia que o Honda quebrou pelo menos 3 vezes?
Ele faliu 3 vezes, no mínimo, soube. E ele não desistia. Ele via uma oportunidade e começava do zero. Veio a guerra, ninguém mais comprava carro, a gasolina sumiu. Aí quebrou de novo. Sabe o que ele fez? Começou a adaptar motorzinho em bicicleta, que gastava pouco combustível, começou a vender bicicleta motorizada. E quebrou de novo. E depois de novo. Mas ele não desistiu e ele conseguiu fazer uma empresa tão grande como a Honda. E isso é um exemplo secular. Então nós não podemos desistir. Às vezes o sucesso, você vê o sucesso de alguém lá na frente, aquele joguinho super famoso, acho que foi o Eduardo que me falou isso, o Angry Birds. Ele fez 52, né? Ele tentou fazer 52 joguinhos e colocou lá no Google, lá no Android. O número 53 foi o que deu certo. Mas ele tentou 52 vezes. Então tenta, se esforça, busca. E nós estamos falando de igreja aqui. Nós estamos falando que o Senhor está comprometido com essa obra. Essa igreja aqui está aberta, as portas até hoje. E é um exemplo de perseverança também. Porque já quebrou, já rachou, já foi, já voltou e está aí de pé. Eu sei que Deus está aqui comprometido com essa obra. Então creio, o fracasso acontece, mas a vitória é definitiva. Amém? Várias tentativas. Admita fracassos diante do grupo, não oculte seus erros, desculpe-se e peça perdão sinceramente. Então isso é básico, né? Você errou diante do grupo, errou com uma pessoa, peça perdão, se arrependa, seja honesto, seja transparente. Você vai ser filho de Deus se você fizer isso. Amém? Então não tente ganhar conversa, não tente ser o super especial, perfeito que não erra, porque eu sou líder, porque eu sou pastor. Não é. Nós somos falhos, igualzinho todo mundo. Por fim, em Deus podemos nos levantar e tentar de novo. Então creia que Deus está comprometido com a obra dele. E você é um instrumento dele nessa terra. Então ele vai te ajudar a você chegar até o fim. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então por hoje é só. Tinha mais 9 slides, mas acho que não vai dar tempo. Por aqui tá bom, né? Amém? Semana que vem é 31, né? Então ainda teremos nossa reunião normal. Na semana véspera do acampamento, quarta-feira, dia 14, não teremos a reunião. Amém? Mas a próxima é 31. Tem 2 ainda. Tem 31 e tem ainda dia 7, né? Amém, amados? Dúvidas?